Olá, gente. Hoje o nosso vídeo é para comentar sobre um texto de Eduardo Migolski, historiador carioca, escreveu para o site Outras Palavras, o link eu vou deixar na descrição. O texto ele fala justamente sobre as características fascistas de Bolsonaro. Não se trata de um texto, de um artigo recente, então é da época que o Bolsonaro ainda era deputado. No entanto, essas características ainda podem ser comentadas, ainda podem ser lembradas por nós e a gente consegue fazer uma análise interessante sobre como funciona a lógica do pensamento do Bolsonaro e também do governo bolsonarista. Primeiramente, já se inscreva, já deixe o seu like, ajuda muito a gente. E agora vamos lá. De início, se entende que Bolsonaro teria ali traços fascistas. Ele é acusado disso em diversos momentos. O nosso ponto é que acusar de fascismo não é um grande ponto, porque essa acusação, esse xingamento não é válido. O fascismo não deveria ser um xingamento, deveria ser uma conclusão sobre uma dada situação que é principalmente relacionada à ciência política. Como é que a gente pode entender isso, então? Aqui a gente vai usar como base exatamente os autores que Eduardo Migolski utilizou, que foram Foucault e Agamben, para poder explicar quais ligações poderia ter ali Bolsonaro com o fascismo. Para isso a gente precisa entender que o Estado moderno nasce a partir, segundo a teoria política, de uma abdicação dos indivíduos por liberdade para ter uma parcela maior de segurança. Então o Estado seria aquele que, se ele toma um pouco da liberdade, ele traz um pouco mais de segurança. As pessoas formam entre elas um contrato para dar um pouco mais da sua liberdade para o Estado, ou seja, para que ele possa controlá-las, e ao mesmo tempo elas conseguem retirar do Estado uma parcela de segurança que elas nunca teriam sem esse aparelho. No entanto, isso não aconteceu desse jeito, né? Alguns teóricos políticos já colocam em jogo que um pouco antes do nascimento do Estado moderno, o que se tinha ali era um poder soberano monarca, que era diretamente ligado com um senso de religiosidade e ao mesmo tempo também com uma ligação divina que teria o rei, e isso dava a ele poder sobre a vida e sobre a morte, né? Era um tipo de poder soberano que poderia ser dito como fazer morrer ou deixar viver. É assim que dizia Foucault. No entanto, as revoluções liberais do século XIX fazem nascer um novo tipo de Estado. Esse novo tipo de Estado inverte a lógica da frase e, pelo contrário, ele deixa morrer e faz viver. Faz viver na medida em que consegue ter controle sobre a população através de diversas micropesquisas que vão retirar ali informações válidas para poder conduzir as massas, conduzir as populações. Disso se tem o que o Foucault chama de biopolítica. O nascimento da biopolítica vem através disso. No entanto, é muito perceptível que nos estados modernos o número de mortes, principalmente nos estados modernos liberais, né, o número de mortes advindas principalmente de conflitos onde havia ali a presença do Estado é muito maior, né? Então, esse pensamento de que a gente tinha um Estado que pega um pouco da nossa liberdade, mas que ao mesmo tempo dá um pouco de segurança pra gente, fica meio contraditório, né? Para o Foucault, isso vem através de um mecanismo, um procedimento de racismo de Estado, ele vai dizer. Racismo de Estado envolve uma certa oposição, uma lógica de oposição, onde já não se trata mais entre o ódio ao inimigo, mas sim de uma exclusão dos anormais. E esses anormais, no racismo de Estado, são representados a partir de conclusões biológicas, ou seja, eles são entendidos como aqueles que são diferentes etnicamente, racialmente, são pessoas que não se enquadram no padrão normal biológico que possa ser classificado num dado momento ali da história. Então a biologia, a ciência biológica colocada no primeiro plano ali das discussões, consegue dar um embasamento muito mais cruel para a política de Estado e que faz com que os anormais sejam considerados como aqueles que infectam os normais, aqueles que contaminam o tecido social. O grande ponto seria então se livrar deles. Um exemplo claro é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial em relação aos judeus. E aqui entra um pouco do Giorgio Agamben. Qual é o grande ponto disso? Na Alemanha nazista,
de onde vem o exemplo do racismo de Estado contra judeus. Em alguns lugares onde havia menor controle estatal, o que a gente tinha era um poder soberano exercido diretamente pela SS, diretamente pelo exército alemão ali. Esse poder soberano que vinha diretamente dos soldados fazia com que a vida fosse tratada de um jeito em que qualquer judeu poderia ser eliminado a qualquer momento por um julgamento individual de algum soldado alemão. Nisso vem o conceito de estado de exceção permanente, né? Num dado momento você tem uma constituição que pode até ser democrática, mas para a defesa da democracia é necessário abdicar de algumas liberdades para aumentar ainda mais o poder soberano, de maneira que ele consiga controlar a sociedade de um jeito mais forte, mais ostensivo. Então o que acontece é que em pedaços, por exemplo, do leste europeu dominados pela Alemanha nazista, onde a força do aparelho estatal alemão estava mais distante do controle estatal alemão e da aplicação das constituições estava mais distante, o poder soberano ficava muito diretamente relacionado à decisão dos soldados ali no momento, no ódio imediato que tinham por judeus. E esse perigo, o perigo de se ter, portanto, esse tipo de estado de exceção que é permanente na medida em que o grande inimigo que seria, no caso da Alemanha nazista, principalmente o comunismo ou os judeus, ele é um inimigo que não pode ser muito bem classificado, que você não consegue identificar de maneira certa. O grande perigo que vem disso é justamente de você poder abrir o leque para qualquer pessoa fazer parte desse grupo inimigo. E o estado de exceção acaba sendo um estado permanente na medida em que é impossível delimitar exatamente até onde vai esse inimigo, quais pessoas são as pessoas comunistas que precisam ser caçadas. É impossível você saber. Então o estado de exceção ele se torna permanente até o limite de controle total da sociedade. Os espaços de exceção que existem nas sociedades com alto controle social, esses espaços é onde acontece aquilo que o Agamben chama de vida nua. O sujeito é destituído de todos os seus direitos e o controle sobre o seu futuro imediato ele é feito de uma maneira cruel, animal, de certa forma irracional ou obedecendo uma racionalidade estranha. E não está ligado a uma constituição que rege a maioria dos sujeitos, né? A constituição que rege os anormais é uma constituição individual ali. O soldado nazista vai definir se ele mata ou não um judeu num dado momento. É nesse ponto que a exceção se torna a regra. E isso pode ser observado no Brasil, por exemplo, nas ações da polícia militar dentro das favelas, em que qualquer um pode ser traficante, então existe uma liberdade para se invadir, matar, conduzir, controlar, de maneira em que não há um limite. Não é possível identificar um limite, logo o controle em cima dessas populações de comunidades mais carentes acaba sendo um controle permanente, acaba virando uma regra até mesmo, né? Então o espaço onde deveria haver uma exceção vira um espaço em que há uma outra regra. E essa outra regra dificilmente vai ser retirada, na medida em que o suporte que fundamenta essa regra, ele já está dizendo para quem participa desse espaço que é impossível haver uma delimitação racional de todos os membros que deveriam ser observados, né? Você não consegue saber quem é traficante, em outras palavras. Então todo mundo meio que é traficante. Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Logo, o controle tem que ser ostensivo e permanente. E o que tudo isso tem a ver com Bolsonaro? A gente já consegue fazer algumas ligações, a gente já consegue entender como o racismo de Estado tem a ver com o discurso bolsonarista. Mas o mais interessante é compreender como que o discurso carismático bolsonarista consegue inflamar a população de maneira em que a figura do líder autoritário é até mesmo pedida, né? Numa pesquisa do Datafolha de 2017, foram feitas perguntas como aquelas tratadas no livro A Personalidade Autoritária, do Adorno. E ali foi encontrado que para 69% da população o país não precisava de criação de leis melhores, precisava de líderes que conseguissem conduzir o país para um lugar melhor. Esses líderes, evidentemente, eles deveriam ser valentes, corajosos, e a população deveria poder depositar sua fé neles. Ao mesmo tempo, 85% da população não acredita em leis. E 60% da população acreditava, naquele momento da pesquisa, que os problemas do país poderiam ser anulados se a gente se livrasse de pessoas ditas imorais, por exemplo.
Nesse aspecto, a gente tem a ligação do Jair Bolsonaro com o fascismo. Ele incita as massas para que elas entendam que a figura de um líder corajoso, valente, de certa forma carismático, é o suficiente para o andamento da nação, para que a gente consiga alcançar, de repente, um patamar melhor de vida, o que é uma mentira. Ao mesmo tempo, o racismo de Estado proferido pelo Bolsonaro, a gente consegue identificar muito facilmente também as ações que ele favorece para as polícias de invadir favelas, de sair matando todo mundo, são completamente alinhadas com o racismo de Estado proveniente dos Estados modernos e também que é proveniente dos Estados modernos, mas que alcança um patamar muito alto nos Estados fascistas, nazifascista e fascista italiano. E ao mesmo tempo essa combinação, né, da necessidade do que seria um líder corajoso, que pode muito bem acabar com os ditos anormais, e o incitamento do racismo de Estado feito pelo Bolsonaro conduzem isso a um ciclo vicioso de um discurso radical completamente irracional, que conduz as massas ao ódio e leva o ódio à permanência da exceção. Então as ações de exceção que deveriam, dentro da figura da imagem na teoria política do estado de exceção, que deveriam demorar pouco tempo, elas ficam permanentes, elas são movidas por um ódio permanente, que é sempre renovado, sempre reproduzido pela figura do líder. O líder que tem uma fé depositada pela população, né? Em tese tem essa fé que a população lhe dá para conduzir melhor o país. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Novamente o link do texto está na descrição, vocês podem dar uma olhada nele inteiro lá. Também vou colocar outros links e também o e-book do Colunas Tortas de Introdução ao Fascismo. Dê uma olhada, vai ser muito interessante. Muito obrigado.